Amém. Senhor. Te louvamos, Senhor nosso Senhor. Deus, Amém. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te Amém. louvamos, Senhor. Amém. Louvamos que a cada momento nós podemos estar diante de Ti, Senhor, Amém. porque Teu Espírito habita em nós. E Amém. nós, nesse momento, nós colocamos diante de Ti, como parte da Sua igreja, Pai, para ouvir a Tua palavra, Senhor. Que Sim. nós possamos, nesse compartilhar, que a gente possa ganhar mais luz, mais vida, Amém. e possamos ter mais profundidade naquilo que o Senhor tem nos ensinado. Amém. Guarda os irmãos que estão viajando, guarda o retorno para deles é, para o Paraguai, abençoa os irmãos que vão ouvir a palavra, desde Amém. guardando nossas casas. Nós Guarda, Senhor. aguardamos, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus seja louvado. Graças ao Senhor pelas oportunidades que o Senhor tem nos concedido, irmão, de partilhar a palavra mesmo na distância, né? E essa Sim, ferramenta que é o Zoom tem nos facilitado essa oportunidade, até as gravações ficando disponíveis para os irmãos, né? Como hoje o tempo vai ser mais curto, nós vamos direto no assunto. Nós vamos ver 5 pontos no livro de Hebreus, né? Que nos mostram sim, um alicerce para a vida cristã. E começa em Hebreus capítulo 2, né? Versículo um ao 4, onde a exortação, vamos dizer, é não negligenciar tão grande salvação. O segundo ponto, Hebreus 3, 7, até o 13, né? 7 ao 13. E não endureçais o coração, que é a exortação que vem no livro de Hebreus, né? Hoje, se certo. ouvires sua voz, não endureçais o vosso coração. Isso está em Hebreus 3, versículos 7 e 8. A terceira exortação está no capítulo 5 de Hebreus, do versículo 11 até o capítulo 6, versículo 20. Se você ler tudo isso, você vai encontrar exortação quando nos estimula para avançarmos para a maturidade, né? Ou deixemos-nos levar para aquilo que é perfeito. Perfeito ali é maduro. Essa é a Sim, terceira exortação. A quarta, irmão, está em Hebreus, capítulo 10, versículo 19 até o 39, que é uma exortação maravilhosa para que permaneçamos firmes e não retrocedamos. Essa exortação, eu acho que você pode avançar, ficar ali numa reunião inteira, porque certo. realmente, quando ele diz, não abandoneis, portanto, vossa confiança, né? Porém, não somos o que retrocedemos. O que está dizendo com isso? Essa é a quarta exortação. E a quinta e última exortação se encontra no capítulo 12, versículo 14 ao 29. De perseverança na santidade e na reverência, no temor ao Senhor. Porque justamente ali nos é estimulado a seguir a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ou seja, por um lado, nós precisamos reter a graça, né? Pela qual servimos a Deus, porque o que agrada a Deus é quando a graça que provém dele é o que realiza as coisas de Deus. Do contrário, irmãos, quando não é a graça, Deus é fogo consumidor. Ou seja, Deus não tolera a carne que faça alguma coisa. Então, perseverar na santidade, na reverência, tem a ver com nossa união com Ele. Por isso que a quinta exortação, eu acho que não vamos conseguir em pouco tempo desenvolver, mas eu fiz um pequeno resumo da abordagem dessa mensagem, né? Então, eu acho que Ótimo. eu vou deixar para. Viu, até só para colocar, irmão, eu acho Sim, que seria interessante, não sim, sei se você fez o resumo, para colocar essa primeira, segunda, terceira, quarta e quinta, para sim, escalonar e com os versículos na frente, daí fica mais fácil para a sim. gente depois ajudar ou compartilhar. Ótimo, ótimo, irmão. Vamos fazer isso mesmo. A Lília está concordando aqui. Então, eu vou deixar para o irmão começar com a primeira, irmão. Hebreus 2, na leitura Hebreus 2, do 1 ao 4, irmão. Por Tá. favor. Então vamos colocar essa primeira, dentro da âncora de Hebreus, Sim. essa primeira abordagem pode chamar do que dessa primeira, irmão?
podemos dizer que é uma exortação a não certo. negligenciar a tão grande salvação. Vamos dizer que essa é a Exortação. primeira exortação. Porque aqui você, quando fala da âncora, você tem que ver dentro da perspectiva do que o livro de Hebreus vai trazer, né? Lembre que Certo. no capítulo 1 e no capítulo 2 ele vai trazer uma abordagem sobre a soberania e o posicionamento divino de Jesus. Ele é superior aos anjos. Ele é o Sim, homem perfeito, mas também te apresenta o sacerdote diante de Deus, sumo sacerdote. Por isso que sim, quando nós trazemos o capítulo 1, o que que ressalta a salvação, o que Deus realizou em Cristo? Por isso que, sim. por nossa parte, já que o Senhor fez tudo em Cristo, Deus fez tudo em Cristo. Ele é o Filho de Deus perfeito, sentado à destra como sumo sacerdote. O que que cabe a nós agora? Não negligenciar tão grande salvação. Então, uma âncora, Sim. irmãos, e nós estamos alicerçados em Cristo, naquilo que foi realizado. Então, essa Amém. exortação, podemos começar lendo do capítulo 2, versículo 1 ao 4, irmão. Por essa razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, pa para que delas jamais nos desviemos. Sim. Pois, se tornou a palavra falada por meio de anjos, e, e toda transgressão e desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós se negligearmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que ouviram, Sim. dando Deus testemunho juntamente com eles por sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuição do Espírito Santo segundo a sua vontade. Amém. Deus seja louvado. Amém. Que exortação, né, irmão? Você vê, quando você traz uma exortação desse, nos faz lembrar. Com a Lília estamos lembrando um versículo do que o Israel fez. O que que significaria negligenciar? Essa palavra negligenciar expressa, sabe onde, irmão? No livro de Zacarias, capítulo 7, versículo 1 ao 12. Olha o que significa negligenciar. Porque você pode trazer no dicionário, negligenciar, mas não traz vamos dizer assim, o significado espiritual disso, entende? Então, não Entendi. negligenciar, o que que seria? Pode ler, irmão, Zacarias capítulo 7, versículo 11 e 12? Estou aqui aberto já. Tá bom. Zacarias capítulo 7, versículo 11 e 12. É, eles, porém, não quiseram atender Aí, e rebeldes me deram as costas olha. e ensurdeceram os ouvidos para que não vissem. Sim, fizeram seu coração duro como diamante, para que não ouvisse a lei nem as palavras que o Senhor dos Exércitos enviara pelo seu Espírito, mediante os profetas que nos procederam, daí vendo a grande ira do Senhor dos Exércitos. Visto que eu clamei a eles, não me ouviram, eles também clamaram e eu não os ouvi, diz Aí, o Senhor dos Exércitos. E palavra, irmão. puxa, irmão. Então, como que nós ficamos impactados com essa exortação ou como uma âncora? Quando você está dando atenção ao que Deus realizou em Cristo, é quando você toma posse disso. Quando é que nós Entendi. negligenciamos? É quando você tem um coração perverso, porque aqui mostra que eles não quiseram entender. Você vê, não quiseram entender porque eram rebeldes e me deram as costas, dizem. Olha, quer dizer Sim, que negligenciar é você não se importar com Deus, irmão. Não verdade, querem irmão. mesmo. Porque imagina, irmãos, o Senhor enviou seu Filho na plenitude do tempo para a salvação. Ele já nos justificou, não redimiu, não santificou, mas eu não valorizo. Eu não me Sim, importo com isso. Não desenvolvo. E a Lília fala, não desenvolvo isso. Lembra onde está não esse desenvolvo. versículo?
Tá em Filipenses, né? Pode ler, irmão? É aquele versículo que a gente sempre tem colocado nas reuniões, porque é um versículo, Isso. irmão, que é muito precioso, né? Amém. Filipenses, não tem repetição. A Não, palavra tem não. fortalecimento Tem. e nos leva à maturidade em Cristo, né? Amém. Porque Glória a Deus. quer clareza mais que Filipenses 2, 12 e 13? É, Assim, pois, amados meus, como sempre obedecesse, é o sim. oposto de negligenciar. Negligenciar. Exatamente. Não só na minha presença, muito mais agora na minha ausência, irmão. É. Desenvolvei a vossa salvação, o Com temor temor e e tremor. Olha, tremor. olha essa palavra, com temor e tremor. Temor e tremor está relacionado com obediência e reverência. Sim, irmão. É Porque impressionante. Tudo a ver. Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. Sim. Amém? Amém. Você vê quando você leu aqui, irmão, em Hebreus capítulo 2, eu gostei de uma frase aqui no versículo 3. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciado inicialmente pelo Senhor, foram depois confirmados pelos que ouviram? E aqui, irmão, entra a seriedade. O que que nós temos recebido quando nós cremos no Evangelho, irmão? O Espírito de Deus. O Espírito. Então, por isso que, olha como que é a seriedade, porque quando o falar de Deus vem através do Espírito. E quando você endurece, ou quando você endurece o coração, você não está se importando com o que o Espírito está nos ensinando. Porque o Espírito nos sela com o selo de Deus. Paulo falou isso, né? É, Sim, quando você olha na exortação lá em 2 Coríntios, capítulo 11, né? Acho que é 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 2, diz que eu vou selo com o selo de Deus, visto que vos tenho preparado para apresentar a um só marido. O que Paulo sim. disse ali é da parte do Espírito. O Espírito que nos sela, irmão. O sela de, não de selo, de carimbo. Selo é de, vamos dizer assim, de aquilo que é propriedade, né? Como disse assim, isso aqui é meu. Por exemplo, quando você vai lá em 1 Coríntios capítulo 6, também diz isso essa mesma coisa. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 20. Diz a mesma coisa, 19 e 20. Acaso não sabeis que vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, ao qual tendes da Amém. parte de Deus e que não sois de vós mesmos? Porque, porque fostes, aqui é a expressão, comprados por preço. Então, qual que é Não, o irmão. selo de Deus? Nós somos propriedade dele, irmão. Propriedade exclusiva de Que Deus. coisa, irmão. Por isso que Cê- negligenciar a grande salvação é como dizer assim, não me importo com aquele preço que foi pago, com aquele sacrifício que o Senhor fez. Negligenciar tão grande salvação é não valorizar o que envolve tudo isso. Porque o Espírito está nos ensinando, irmão. Está cada dia nos mostrando aquilo que há de vir. Então, quem que está ouvindo? Quem que está crendo? Quem que está recebendo? É aquele que está dando atenção, que é o contrário É verdade. da negligenciar. Ao contrário de negligenciar. Como o irmão falou, né? Com temor, com E reverência tremor. e santo temor. De onde que está esse Hebreus também, capítulo 12, versículo 28. 20, Hebreus capítulo 12, né? Versículo Porque ela vinte e vai oito e falar 29. também que é o fogo consumidor também, né? Sim. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça. E você vê que esse aspecto, irmão, reter a graça é quando você está dando, está aceitando a exortação a dar valor àquilo que Deus realizou em Cristo. Então, Amém. em Cristo, pela graça, nós obtivemos tudo isso. Então, quando é que você É, não retém a graça? É quando não se importa. É quando não dá valor. Eu sei que é sério que é, irmão, exortação isso aqui. E estamos na primeira, né? é. Viu, irmão? E a Maravilhoso. consideração maior, que Sim. é esse versículo que você falou em 1 Coríntios,
Sim, Como tem mais outro versículo que nós podemos ver, que é aquele que fala que zelo de Deus, que o Espírito que habita em vós tem ciúmes, um ciúme sim, santo, né, no bom sentido. É o sim, ciúme porque, irmão, parte do ponto que nós somos templo do Espírito, que é a casa de Deus. sim, irmão. Então, peraí, se eu estiver negligenciando essa habitação do Espírito, Uhum. eu estou negligenciando o Senhor, irmão, É verdade, irmão. né? Próprio Senhor. É, Que então, coisa. Você tem vê, esse versículo também. maravilhoso, irmão. E eu acho que quando você aborda essa questão a primeira exortação, a primeira âncora, te leva para a segunda exortação, que é Hebreus 3, do versículo Certo? 7, né? Até o capítulo 14, até o capítulo 4, versículo 13. Tem que fazer a Então, leitura completa. então, só assim, irmão, a primeira abordagem dessa âncorinha, ela, nesse capítulo 2, ela traz o ponto de negligenciar e permanecer. Vamos falar Isso, assim, né, irmão? isso, Né? irmão. É verdade. Pode continuar, irmão, só para a gente. Isso. Em Hebreus, capítulo 3, né? Eu vou ler agora, capítulo 3, versículo 7 em adiante. E começa dizendo: Assim, pois, como disse o Espírito Santo, hoje, se ouveres a sua voz, ai que impressionante, né? Não endureçais o vosso coração, como foi na provocação no dia da tentação do deserto, onde vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, viram minhas obras por 40 anos. Por isso me indignei contra essa geração e dizem: Este sempre erra no coração. Eles também não conheceram os meus caminhos. Tende cuidado, irmão, jamais aconteça haver em qualquer de vós, perverso de coração de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, Hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado, porque nós temos tornados participantes de Cristo, se de fato guardamos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Enquanto se diz hoje, se ouvires sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação. Ora, quais os que tendo ouvido se revelaram? Não foram, de fato, todos os que saíram do Egito por intermédio de Moisés? E contra quem se indignou, contra quem se indignou por 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? E contra quem jurou que não entraria no seu descanso, senão contra os quais foram desobedientes? Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Então, continua a exortação do capítulo 4 até o versículo 13 ainda, né? Então, que sim. exortação é? A não endurecer o coração. Por isso que traz o exemplo de Israel, né, irmão? A rebeldia, o endurecimento do coração do povo de Israel, aqueles que morreram no deserto. Então, ele diz: temamos, portanto, que, sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que alguém de vós tenha falhado. Porque também nós, como assim foi com eles, foram anunciado o quê? As boas novas. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhado pela fé naqueles que ouviram. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso, conforme Deus tem dito. Assim jurei na minha ira, não entrará no meu descanso. Embora certamente obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo, porque em certo lugar assim se diz no tocante ao sétimo dia. Descansou Deus no sétimo dia de todas as suas obras, como fizera. E novamente no mesmo lugar não entrarão no meu descanso. Visto, portanto, que resta entrarem alguns nele, o que por causa da desobediência não entraram aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas as boas novas,
De novo, determina certo dia, hoje, falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes declarado, hoje, se ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração. E aqui no versículo 13 e 14, não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Por que que ele fala isso, irmão? Porque quem é que sonda os corações? Quem é que conhece os pensamentos? Não é o Senhor? É o En- Senhor. Então, quando nós estamos diante de aquele exemplo de desobediência, o que que produz no seu coração? Ah, não, isso é para Israel, né? Mas também temamos, disse-se, assim como eles, a palavra que ouviram não nos aproveitou, será que para nós também é assim? Em outras palavras, né? Então ele diz assim: todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele que temos que prestar conta. Tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, o grande sumo sacerdote que penetrou o céu, aqui, irmão, conservemos A firme nossa, a a nossa nossa confissão. confissão. Essa é a exortação segunda, a Sim, não endurecer o coração. E você vê quando que endurece o coração alguém, irmãos? Quando que está ouvindo a palavra. É impressionante. Você pode falar assim, uma pessoa endurece o coração porque ele está envolvido com o mundo, ele não é de Deus. Não, é a pessoa que está ouvindo a palavra que pode endurecer o coração. é. Porque é justamente diante da palavra é que a gente recebe a palavra ou endurece o coração. Por isso que a exortação para nós é cada dia. Você, por exemplo, irmão Mauri, quem garante que nós, daqui a 3 anos, nós vamos estar na fé? Que vamos estar seguindo, servindo e ouvindo o Senhor com alegria? Não tem garantia, irmão. Não existe garantia, né? Não, é cada dia. Por isso que a exortação é mútua. A cada dia, a não negligenciar, como nós vimos a tão grande salvação, mas também é a não endurecer o coração diante do que Deus fala, irmão. É impressionante isso aqui. Irmão, olha como que ficou forte agora Sim, esse versículo que você leu de Zacarias, sim. o versículo 7:12. Sim, fizeram o seu coração duro Que coisa, né? como diamante, para que não ouvisse a lei, que Ixi, você acabou de comentar agora, sim, nem as palavras do Senhor dos Exércitos enviada pelo seu Espírito, mediante os profetas que procederam. Daí veio a grande ira do Senhor. Então, a gente vê o negligenciar, o endurecer o coração, ele vem relacionado que ele vem depois que a incredulidade, né, irmão? verdade, irmão. Porque ela vem junto, né? Sim, é muito bom. Então, Muito qual bom. que seria a âncora aqui? Como que você vê uma É, âncora aqui? É nessa seria exortação. a primeira exortação seria a não negligenciar. Aqui Sim, essa segunda seria endurecer o coração. isso. Não endurecer o coração. Então, uma Endurecer o âncora, coração. isso. Então, uma âncora é sempre dar ouvidos ao falar de Deus. Amém. Tá vendo? Amém, Ah, amém. ou seja, nunca Temor, perder. aí viu lá, temor e tremor, irmão. Isso, irmão. Temor, Temor e desenvolve. Por tremor. isso que, olha que palavra, como vem Filipenses forte agora. Sim, Desenvolvei a vossa salvação com temor e com tremor. temor e tremor. Quando você está desenvolvendo com temor e tremor, Sim. você não está se capacitando nas suas condições Não. próprias. Você está desenvolvendo a salvação, que é Deus que efetua em vós tanto querer como realizar. E é Deus que determina. Mas o qual que Amém. está tendo no teu coração? Um coração aberto para ouvir a palavra. Amém. Você está temendo e está tremendo. Esse temendo e tremendo é um grande. Você fala, Senhor, está falando ao meu coração e eu estou acolhendo, estou respeitando e eu quero essa palavra. Amém. Muito Você bom. vê, irmão, só fazendo um adendo aqui, importante é negligenciar tão grande salvação. Como é que uma pessoa que não conhece o que aconteceu em Cristo e como que recebeu essa salvação pode vigiar ou guardar isso? Porque o contrário é negligenciar. Por isso que é importante lembrar, irmão, o que que é a salvação, né? Propriamente dita.
A salvação realizada em Cristo Jesus é aquilo que ele realizou propriamente dito e que sim, passa a ser nossa porque nós estamos nele. Então, amém, é um ponto a se considerar, irmão, que salvação não ocorreu em nós, apenas em Cristo. Tudo o que amém. aconteceu em Cristo passa a ser nosso pela fé. Por isso que é Meu irmão, importante, sim, irmão, irmão, só pegando um gancho, sim, o que a gente está vendo, essas âncoras de Hebreus, é sim, para os irmãos, é para os cristãos. para os cristãos, exatamente. Como que você aqui mostra que você está ouvindo a palavra e Sim, você está colhendo? Eu acho que essa palavra também ela vem pelos solos lá, né? Em sim, Mateus, depois dá para fazer uma correlação muito grande da verdade. boa terra, né, irmão? Sim, Porque realmente ela não está falando para o incrédulo, não, ela está falando para aquele que recebeu e está rejeitando, ó, não é nem a palavra, está negligenciando, negligenciando. Não está dando atenção, né? né? E você Não sabe que está dando atenção para o que o Senhor está falando. é, e você vê que, por exemplo, quando a gente fala que ouvir a voz do Senhor, você vai pegar na Bíblia e tem muita palavra, né? Você pode Sim, dizer que toda leitura é a palavra de Deus. Pode você até dizer, mas o que nós precisamos entender, irmãos, que quando diz respeito à salvação, você tem que dar atenção a essa palavra que traz salvação. Entende? Então, não entendo. negligenciar a salvação produz em nós, vamos dizer, disposição para ouvir o que Deus diz. Ou seja, tem um endereço, Cristo Jesus. Sim, amém. Porque muita gente pega as escrituras e conhece versículos e diz, não, eu guardo as escrituras. Não. O que está mostrando aqui é não endurecer o coração diante dessa palavra, que nos Sim, conduz a Cristo. Porque nele converte todas as coisas. Agora, como é que nós vamos pegar as escrituras a nosso favor? Ah, eu vou dizer assim, não, eu estou guardando as escrituras, estou dando atenção a ela, eu leio a Bíblia. Gente, acordou cedo para ler a Bíblia. Não, nós precisamos dar atenção àquilo que diz respeito a Cristo e o que ele realizou. Você vê que amém. impressionante? Por isso que quando você É, traz o exemplo do povo que endureceu o coração, está transportando o exemplo só deles que endureceram o coração diante do que Deus falava. Diante do que entendi. Deus estava dizendo para eles, eles se endureceram. Agora, para o que Deus está falando através de seu filho para nós, como é que nós reagimos? Endurecemos o coração ou estamos atentos, vamos dizer assim, e levados para aquilo que Deus está falando a respeito do seu filho? Por isso que Amém. quando você entra na terceira, irmão, exortação, que é Hebreus capítulo 10, é muito, muito rico, irmãos. Vamos dizer assim, antes do capítulo 10 nós temos o capítulo 5 que é deixemos-nos levar para o que é perfeito, né? Sim. Capítulo 6 versículo 1, se o irmão puder ler, por favor. Capítulo 6 versículo 1. Por isso, antes de ler, irmão, eu queria só comentar Ah, sim, um ponto que sim, toda escritura tem que nos levar a a nos levar para Cristo. sim, Mesmo a sombra do Velho Testamento, mesmo quando nós assim. temos essa visão focada Sim, e está caminhando, convergindo para a nova aliança, convergindo para Cristo, nós jamais vamos perder o foco e não vamos usar a palavra fora do contexto, amém, né? amém. Então, que serviu de exemplo, a demonstração serviu de exemplo lá no Egito, nos Sim, Hebreus, né? Como se diz, o povo sendo tratado. Aquilo serviu de exemplo, mas sim. teve oportunidade. Teve Nós vimos oportunidade. lá que nós tivemos uma oportunidade de Josué e Caleb, e eles acolheram, eles não negligenciaram. Vários exemplos nós temos isso, né? Mas tudo Sim, está conduzindo para Cristo, né? sim, Então, foi muito propício o irmão ter colocado essa situação, né? amém. Capítulo 6 Versículo 1. versículo 1, 2 e 3, né? Sim, irmão. Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo.
Ó, elementares da doutrina de Sim, Cristo. Deixemos-nos levar para o que é perfeito, amém. não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas Sim, e da fé em Deus. Ensino de batismo, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Isso faremos se Deus permitir. isso. Irmão, você sabe que na versão A21, ele não usa Sim, a doutrina de Cristo. Ele usa o ensino de Cristo. Então, deixemos-nos assim, deixando os aspectos elementares do ensino de sim. Cristo. Eu acho, Prossigamos. eu acho que o ensino fica melhor que doutrina, viu, irmão? Exatamente. Então, é como dizia assim, eu escutei um irmão falando sobre isso aqui, é muito importante, porque quando você ouviu o evangelho e você creu no Senhor, você recebeu o Espírito. Mas você tem que prosseguir para aquilo que é mais ainda profundo de Cristo. E Sim, está correto. Por isso que o versículo 1, ele te coloca dessa maneira. Assim, deixemos os aspectos, ou seja, deixando os aspectos elementares do ensino. Ou seja, quando você tem uma base firme, esse é o que é importante, irmão. O ensino, uma base firme do que você estava dando ouvidos a respeito da salvação. Olha como que liga as três exortações. Porque sim, você tem aquela salvação realizada em Cristo, você está sim. ouvindo a palavra de Cristo, e aqui você tem uma base firme do ensino de Cristo. É isso que está falando. Amém. Tem uma base Amém. firme. Quando você está fundamentado, Paulo ele usa essa expressão em capítulo 3 de 1 de Coríntios. É bom ler lá. Vamos lá, 1 de Coríntios, capítulo 3 versículo 9 e 10. Olha o que diz. Capítulo 1 Coríntios 3, 9 e 10. E Porque 11. de Deus, ó, E 11 também. porque de Deus somos cooperadores. É esse, né, irmão? Esse irmão. Lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, qual é Jesus Cristo, o Senhor. Aleluia. Amém. E você vê, por que que capítulo 6 diz, deixando bem claro o fundamento de Cristo? Ou seja, quando você está alicerçado, firmado em Cristo, você pode edificar em cima. Porque não pode ser lançado outro fundamento. Por isso que somos chamados, somos exortados a prosseguir depois que temos essa base. Ó, Amém. deixando bem claro o fundamento de Cristo. Agora, como continua o capítulo 6? Olha que lindo. Esse capítulo 6, versículo 1 de Hebreus. Ele disse assim, nessa versão aqui que eu estou lendo, disse, Sim. prossigamos. Essa expressão, irmão. Prossigamos. A partir de que momento que nós podemos prosseguir? No Na- momento que nós temos uma base firme na palavra de Cristo. Porque essa era a exortação Amém. anterior. Viu, irmão? Como liga? Como liga, sabe, irmão? É, Depois também eu acho que dá para desenvolver mais nas outras reuniões, sim. que ela tem um link com Efésios lá sobre andar, andar, Sim, andar, né? isso. Muito bom. Várias palavras que você lembra que nós ouvimos na Maravilhoso. mensagem, né? Porque Sim, o andar está relacionado com isso que você acabou de falar. sim. Maravilhoso. Como que você vai andar se você não tem fundamento, Muito bom, irmão Mari. né? Isso, Então, irmão. o andar que você tem fundamento. Para onde você está caminhando? Você está Isso. dando, como igual Paulo falou, ele no estádio todo mundo corre, mas só um que ganha o prêmio, porque ele Sim, está olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo, o Senhor, e por isso que ele era firme para combater o bom combate, sim. porque andar com fundamento. E Isso. esse fundamento é estar em Cristo, permanecer nele, não negligenciar tão grande salvação, né, irmão?
Isso, seu irmão. Você sabe, eu fiquei impressionado terminando aqui, porque não vai dar para prosseguir nos outros pontos, né? Nós Sim, ficamos nesses três, mas na próxima reunião revisamos tudo de bom, novo. Vamos fazer assim. sim. Como o tempo já E foi depois embora, dá para você fazer, quando você tem a capacidade de digitar, irmão, sim, dá para você fazer aquele linkzinho, entendeu? Porque isso vai nos ajudar, vai ajudar os vai, irmãos, vai, porque quando você desenvolve isso, você vai puxando outros versículos, vai. né, irmão? É impressionante. Né? Eu, É eu por isso lembrei que. desse andar, que eu É, fiquei na reunião impressionado com andar, andar. Parece que tem amém, umas 12 vezes que no livro de Efésios fala sobre andar. amém. Que tremendo, hein? E você sabe que eu vou terminar com essa expressão que ele usa aqui, né? Prossigamos. Aqui na versão ARA fala, deixemo-nos levar. E na versão A21 fala assim, prossigamos. Então, quando você tem uma base firme em Cristo, você é deixado levar, você, vamos dizer assim, prossigue para aquilo que é perfeito. Essa expressão Sim, perfeito é interessante, porque o que significa perfeito? Perfeito significa maduro. sim, E uma coisa que os irmãos têm nos ajudado é perceber, por um lado, que a perfeição está em Cristo. Não é que amém, acontece, não é que nós somos aperfeiçoados. A perfeição já está em Cristo. O que seria, em outras palavras, deixar-se levar pelo que é perfeito? É você estar permanecendo naquele pela qual você vive. amém, Por um lado, ele é o perfeito. Por outro lado, nós estamos no perfeito. Então, deixar-se levar está entrelaçado com o nosso viver. Agora que nós estamos fundamentados em Cristo e nós estamos dando ouvido à palavra, nós temos um viver que agrada ao Senhor, porque a perfeição aqui não é melhorar a carne, mas é um aperfeiçoamento aquilo que Deus quer em nosso viver. sim, Nós estamos afinados com a voz do Senhor, da palavra de Cristo, mas também nós estamos afinados no nosso viver com Ele, conhecendo a vontade amém, dele. Você vê como que é impressionante aqui nesse versículo, irmão? Não lançando de novo essa frase de arrependimento de obras mortas e da fé em Deus. Você vê uma coisa que é o contrário, porque você tem que fazer essa ligação, né? O que seria contrário nessa exortação que nós temos, que é avançar, que é progredir, que é continuar? É você se estacionar ou estacionar. retroceder. Lília está falando, retroceder. Retroceder fica melhor, irmão. É muito, Retroceder. muito bom. O que seria retroceder, irmão? É quando você, irmão, começa a ver a fé como um comportamento. Como disse assim, esse homem é da fé, porque olha como ele vive. Nem sempre, irmãos, o viver de uma pessoa determina se ela está na fé. Por isso que a É, exortação diz assim, não lançando de novo basta de arrependimento de obras mortas. O que que Israel fazia constantemente, irmão? Rituais, rituais. coisas da lei. Então, o que que identificava um israelita que era de Israel? Aquilo que ele fazia. O que que identifica você, irmão, que agora tem um fundamento firme em Cristo Jesus e está avançando para aquilo que é perfeito? Você está dependendo dele, você tem um viver que agrada o Senhor. Que é muito Amém. mais, irmão, que lançar base de arrependimento de obras mortas. Como dizer assim, não, eu paguei aqui, eu fiz isso e eu fiz aquilo. Não, não é o que eu ofereço, é o Sim, que eu faço, sino aquilo que nós temos como realidade, como fundamento firme em Cristo. Isso que está falando aqui, base de sim. arrependimento de obras mortas, como a fé em Deus, né, dá respeito justamente a uma pessoa que ficou estacionada, a uma pessoa que retrocedeu. Ele sempre, constantemente, está vivendo, buscando a presença do Senhor para arrepender-se. Não que você não vai É, ter arrependimento. Não que você não vai se voltar para o Senhor. Mas você acha que essa que é a vida com Deus. Ah, eu já pequei, me arrependo, o Senhor continua. Não, nós temos que avançar para aquilo que é avançar. perfeito, para a Amém. maduridade, para aquilo que não somente, irmão, constantemente precisa receber perdão, me perdoa, Senhor. Não, vamos prosseguir. Vamos avançar, é Prosseguir. isso que está falando aqui, né?
Essa é a terceira, e nós vamos parar por aqui, né? A Sim, exortação a avançarmos para aquilo que é perfeito. O irmão pode aportar aqui, irmão, que é muito rico, hein? sim. Sim. Não, muito rico. E depois tem a quarta e a quinta, depois, como você puxou um gancho, Sim, que vai falar da santificação, mas deixamos para a isso. próxima, né? Sim, irmão. Pode Porque deixar. tem a qual não veremos o Senhor, né? É muito importante isso que você falou. Olha como que é fácil de retroceder. Você começa a querer aperfeiçoar a carne, você Isso, começa a irmão. querer voltar a uma religiosidade daquilo, e Isso. você, de repente, a tua mente vai ficando cauterizada, você começa a fazer o certo ritual, e você deixando de estar naquele frescor da comunhão com Cristo Jesus do Senhor. Puxa. Eu vejo que essa palavra é uma palavra de exortação para todos nós, né? Amém. É por isso que se está em pé, cuidado para não cair, né, irmão? Amém. É, eu acredito, irmão, que essa palavra nos traz assim para a gente todo dia cedo. A Amém. palavra de hoje foi para hoje, né? Vamos Foi. dizer para amanhã. Nós vamos buscar a porção para amanhã. Por quê? É o azeite, a sua vasilha, Amém. sempre pondo azeite novo, sempre acrescentando. Porque é tipo, dependendo do Senhor. Como a própria oração do Pai Nosso, né, irmãos? Sim. Quantas vezes eu estava orando para resolver os problemas do lá, problema lá para frente, e não, é viver cada dia na presença do Senhor, né? Amém. Então, isso daí nos traz um temor, e, e como diz Hebreus, né? Eu gostei do irmão falando, Hebreus, quem escreveu Hebreus? O É. Espírito Santo, ele não permitiu que ou é Paulo, Colocar seu Lucas, nome. né? Isso. Né? Então, mas não interessa. Me interessa que essa palavra, ela veio, essas âncoras de Hebreus, ela veio para nos posicionar. E eu Amém. gostei muito desse versículo de endurecer, Sim. endurecer o coração. E esse endurecer o coração, irmão, na próxima reunião nós podemos trazer um pano de fundo também com Verdade. o Mateus também, né, irmão? É Verdade. muito importante a gente que nós sejamos essa boa terra, Amém. uma terra fofa, uma terra que a palavra seja arregada todo dia, que seja para frutificar, né? Você não leu o Amém. versículo que esse edifício que tem que estar sendo fundamentado em quem? Em Cristo Jesus. Amém. Né? Bem, muito rico. Muito rico. Ó, Deus seja louvado. eu fiz uma anotação aqui, Sim. mas depois eu acho que aquele resumo aqui, apesar que você está na estrada, né, irmão? Não dá para Sim. você compilar, né? Mas Sim. se a gente puder depois colocar, fazer um resumo. Eu acho que os resumos, quanto mais sucinto Sim. e deixando a referência, nos vão Minha trazer para frente, referência. né? Verdade. Eu me trouxe aqui para, se a gente fosse desdobrar, algo me falando no meu espírito, falando a respeito de correr a carreira, guardar a fé, né? E também esse de andar, né? Esse Sim. andar junto com esse versículo que você falou, É. me tocou muito. Eu falei que Amém. andar, o andar não é estacionar, irmão. Você está Isso. caminhando, é um caminhar Andando. diário, né? Amém. O andar é um exercício, né? Sim. Então, o que que acontece? Nós estamos olhando para onde? Para Cristo e para Para a pátria Cristo. celestial. Amém. Se a gente continua olhando para Cristo e pela pátria celestial, o Senhor, pela sua misericórdia, não vai permitir da gente retroceder. Quer Verdade. dizer, você não está apoiado em cima. Isso. A tua força não é no homem. A É. tua força é É. em Cristo, Em né? Cristo. Amém. Maravilhoso, hein? Amém. Porque Alegria, até irmão. falando aqui, pegando assim, ó, mas É. o alimento sólido é para os É adultos, para os adultos. para aqueles que pela prática têm suas faculdades exercidas para Isso. discernir Muito não bem. somente o bem, mas o Mas mal. também o mal. E Amém? principalmente quando nós estamos nessa sintonia, né, irmão? Sim, Fica mais fácil discernir. E você sabe que discernimento para nós é aquilo que te traz como segurança, né? Você está discernindo as coisas em relação ao bem que diz que agrada a Deus, né?
E em sim. relação ao mal, que é aquilo que não agrada a Deus, né? É um viver que você se conduz buscando agradar a Deus. Amém. Então, esse agradar a Deus, como por exemplo, o irmão deu testemunho, eu vou terminar com isso. O irmão deu Sim, testemunho que você acordou, foi orar, e o Senhor te deu a direção. E depois do final do sim, dia, depois que você fez aquilo que veio no teu coração, trouxe o quê? Trouxe discernimento daquilo que agrada a Deus, porque é aquilo que agradou a sim, Deus que você fez, que não provém de você, que foi movido pelo Senhor. Então, sim. no viver, você tem essa realidade que está avançando para aquilo que é perfeito. Amém. E é uma prática. A Lia falou, é uma É prática. uma prática, né? É, É uma prática, né, irmão? sim. Por isso que fica mais claro esse desenvolver a salvação. Amém. Que é mais colocado desenvolver a salvação vem junto com andar, vem com permanecer, vem com caminhar. Nós estamos Sim. correndo uma carreira, como Amém. fala uma carreira, né? Então fica muito claro até aquele versículo que corre no estádio, né? Depois nós podemos Isso. colocar só um que leva, né? Porque quem está correndo pode olhar para trás? Não tem condição, Não senão tem ele cai. condição. É. E eu vejo assim, irmão, assim, o que tem me dado uma alegria a cada dia de estar na presença do Senhor é de você buscar a Amém. palavra que é o alimento, o verbo, né? Como se diz, a palavra te traz a força, e muitas vezes que nós não sabemos Não orar como sabemos. convém. Nós muitas vezes ficamos diante do Senhor, mas dentro da solitude, quando a palavra ora por nós, nós dizemos sim, amém, que aquela Amém. palavra está selando no nosso coração. Então, Aleluia. de manhã, a minha vasilha e a sua vasilha, a irmã Lília, os irmãos que vão vir, vão encher de azeite. Amém. E quando eu encho de azeite, que o Espírito vai me ajudar? A discernir, Discernir. andar no Espírito, que é o preservar o bem. Amém. Porque o mal já habita na minha carne, né? Mas se Verdade. eu estou voltado ao Senhor, o andar do Espírito vai ser algo que vai proceder de uma maneira natural. E até gostei daquele exemplo que um irmão trouxe. Como que eu sei? Você lembra no passado a gente ficava, e aí, irmão? Eu precisava Como estar você que anda no cantando, Espírito? pulando, É. no Espírito e tal. Não. Hoje eu vejo, existe dentro de nós, eu até gosto dessa expressão de um sinaleiro, Isso. que está verde que você está andando. De repente, vem uma circunstância amanhã, você na estrada, eu no consultório. Vem um ponto de que você pode negligenciar uma ajuda ou você pode ceder para uma ajuda. Sim. Mas quem que vai te falar? Vai ser eu? Não. Vai Não. ser o próprio Espírito, vai trazer naquele momento uma luz amarela, aí eu posso me arrepender um pouquinho ali e sentir o mover do Senhor. Amém. E o que vai acontecer? A unção que está dentro de vós acelerará no teu coração, que Amém. você vai estar fazendo a vontade do Senhor e vai ter um sim e um amém, né, para isso, né? Amém. Então, a vida nossa em Cristo é uma vida constantemente da vasilha cheia de azeite, e como diz no passado, aquela da lamparina, nós temos que ir espevitando Sim. aquela borra que vai ficando para sempre ter com a luz verdadeira. Porque senão, Verdade. irmão, se a gente deixa essa carvão ficar aí, sabe que a gente começa? É. Nós começamos a negligenciar. Um irmão fala, você fala, será que é isso, irmão? É. Ah, não é bem isso. Aí eu não vou lá, não. Ah, esse irmão, você sabe o É. que acontece? Você começa a retroceder nas pequenas Nas coisas. Não vem coisas. uma Amém. grande montanha para retroceder. É. Ela começa a perder aquele frescor. Daí é o seguinte, eu não vou ali ajudar aquele irmão, no bom sentido. Ah, não vou falar isso. Ela vai acumulando sujeira na lamparina de uma tal maneira que você vai perdendo o brilho, aquele frescor. Então, o que a gente tem que evitar, tá com essa lamparina cheia de azeite, com fogo, que é o próprio Espírito, que é a Amém. palavra de Deus, iluminando o nosso coração, e clamando ao Senhor, Senhor, não deixe a gente retroceder. Retroceder. Clamando, Senhor, Amém. nos ajude, Aleluia. né? Amém? Mas Alegria, tá bom, irmão. é uma Muita alegria. riqueza. A palavra é maravilhosa, irmão. Eu vejo que
O Senhor está nos ensinando. De repente, vai para Hebreus, tem muita coisa de Hebreus, mas depois Hebreus vai dar um gancho Sim, para a gente ir para várias situações. Mas nós temos Efésios, temos Filipenses, a palavra é abundante, né? Eu gostei muito, eu vou voltar, esse versículo de Zacarias é forte, hein? forte aquilo lá. Zacarias É 7, muito. né? Versículo 11 e 12. Esse Zacarias 7 é muito, porque realmente fala, né? Porque é Sim, importante você ver essa correlação. Que sim. às vezes não for avisado, É, o que que acontece? Mas houve uma negligência, né? isso. E traz o exemplo porque justamente quando você vai no livro de Hebreus, traz o modelo de Israel, do que eles perderam, né? E disse assim: Perderam. temamos então nós, porque nós precisamos ter temor. Olha o que aconteceu com eles. E aí você lê de É, Zacarias, né? olha o que É, aconteceu. Não exatamente. negligencie. Isso. E por isso que quando você lê, você fala assim, né? Puxa, como que pode ser tão grosseiro com o Senhor, o povo assim, né? E Sim, por que que eles chegaram a esse ponto, né? E é para nós examinarmos, né, irmão? é verdade. Exortação mesmo, com temor e Mas tá tremor. bom. Tá bom, amado Então irmão? tá bom. Irmã, irmão, graça e a paz que o Senhor esteja guardando na viagem, Amém. guardando os irmãos, viu? Tá bom. Amém? Melhoras para irmã. Ah, tá bem, tá tranquilo. Tá Isso, bom. Tchau, vamos irmão. estar lá de madrugada levando a palavra. Amém. Abraço, amado irmão. Amém. Amém.